Vamos lá, empréstimo compulsório, gente. Artigo 148 da Constituição. Vamos voltar lá na Constituição. Então, 148. E aí, a União, ou seja, só a União pode cobrar empréstimo compulsório, tá legal? Tributos de competência privativa da União, vale a pena grifar União, ou fazer um quadradinho em volta de União. A União, mediante lei complementar, vale a pena grifar lei complementar, é um daqueles 7 tributos instituíveis por lei complementar, né? A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E existem só 3 situações que geram a possibilidade da União instituir empréstimo compulsório, pessoal. Ou há uma calamidade pública, primeira situação, calamidade pública. Segunda, guerra externa ou sua iminência. Guerra externa ou sua iminência. Guerra civil pode? Não. Só guerra externa ou sua iminência, ou seja, está para acontecer a guerra a qualquer momento, tá? E no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Investimento público urgente e de relevante interesse nacional. São só essas 3 hipóteses que admitem a instituição de empréstimo compulsório. Então, por exemplo, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, calamidade pública. Se o governo, se a União quisesse instituir empréstimo compulsório, poderia instituir, tá? Guerra externa também. E, por exemplo, há uma crise energética, como já aconteceu no Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, e houve a necessidade. Vocês lembram disso, pessoal? Dos apagões? Não, né? Eram crianças ainda, né? Bem novinhos. Então, teve uma situação no Brasil, na década de 90, que a gente vivia os apagões. O Brasil não conseguia gerar a energia necessária para fazer frente à demanda, certo? E o brasileiro deu um show, pessoal, sim, eu acho, tá? Minha opinião. Houve uma proposta das pessoas ficarem sem luz, apagarem as luzes, fazerem economia durante um tempo, para que houvesse a recuperação de reservatórios. E a população aderiu muito acima da expectativa, certo? Houve realmente uma economia absurda de luz e a gente conseguiu passar por esse período. Só que houve a necessidade de investimentos públicos em caráter urgente para a construção de termoelétricas, certo? Que aí não depende de chuva. Então, essa seria uma situação que justificaria a cobrança de empréstimos compulsórios. Tudo bem? Então, às vezes é necessário investimento público de caráter urgente, certo? Por exemplo, me parece que, diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, haveria justificativa para se fazer uma super obra de drenagens, de prevenção de enchentes, ali naquela área atingida pela chuvarada lá do Rio Grande do Sul, que isso não é uma coisa que acontece isoladamente, de vez em quando tem acontecido lá, né? Bom, e aí, pessoal, o empréstimo compulsório é um tributo cuja arrecadação é completamente afetada à destinação para o qual ele foi criado. Então, se, por exemplo, há um empréstimo compulsório cobrado em razão da enchente no Rio Grande do Sul, pode estar tendo uma seca no Nordeste, no mesmo período, só que o recurso ele tem que ser totalmente afetado ao Rio Grande do Sul, a enchente no Rio Grande do Sul, certo? Ele é diferente dos impostos, né? O empréstimo compulsório tem a arrecadação completamente afetada. Tudo bem? Onde é que está isso?
no artigo 148, parágrafo único da Constituição, que diz: a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. É vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Tudo bem? A gente diz que o empréstimo compulsório, ele é um tributo duplamente afetado, porque a primeira afetação é essa que eu acabei de ler. Então, ele é afetado à despesa que fundamentou a sua instituição. Mas também ele é um imposto que deve ser restituído ao contribuinte. Então, ele tem uma dupla afetação. Primeiro, ele é utilizado para fazer frente àquelas despesas, mas ele é restituível, ele tem que ser devolvido depois de um tempo ao contribuinte. Tá? É um imposto restituível. É aquela brincadeira que ele sempre faz, né? Vem a União: Bárbara, me empresta o dinheiro. A União: não estou afim. Falou: não interessa se você está afim, é compulsório, é tributo. É empréstimo, você vai ter que emprestar. Só perguntei por educação. Daqui a 10 anos eu te devolvo. Isso que é um empréstimo compulsório. Bom, o empréstimo compulsório, ele, na Constituição, ele está dividido em 2 incisos. O primeiro inciso trata das situações mais críticas e mais urgentes, que são calamidade pública e guerra. O inciso segundo, em uma situação que é urgente, mas não é tão urgente assim, que é o caso dos investimentos públicos urgentes e de relevante interesse nacional. Então, o que a Constituição fez? Em relação a esses super urgentes, guerra e calamidade pública, ela fez com que fosse exceção à anterioridade, ao princípio da anterioridade. Então, se tiver uma guerra hoje, já pode cobrar o empréstimo compulsório a partir de amanhã sem nenhum problema. Agora, em relação aos empréstimos compulsórios destinados a investimentos públicos, esses devem observar a anterioridade. Tá? O princípio da anterioridade só pode ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Onde é que está isso, gente? No próprio artigo 148, né? Se a gente for ler, diz assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b, que é o princípio da anterioridade tributária. Aí que está. Poderia ter botado 153b, né, e também ter aqui o 153c, que é a noventena. Mas como é que a gente sabe que se aplica a noventena também? Porque quando a gente vai lá nas exceções, a anterioridade e a noventena, que é o 150, parágrafo 1º, ele só coloca como exceção noventena o inciso 1, é o 148.1. Vamos ler aqui, 150, parágrafo 1º da Constituição. Aqui, a vedação do inciso 3b, que é a anterioridade geral, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1, empréstimo compulsório de guerra, né? Aí continua 153.1, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, 154.2, que é o imposto extraordinário de guerra. E a vedação do inciso 3c, que é a noventena, não se aplica aos tributos previstos nos artigos 148.1 de novo. Então, está dando a exceção à noventena apenas para o 148.1.
Então, para o 148.2, deve aplicar a noventena, que é o empréstimo compulsório de investimento público. Tá legal? Tem que fazer uma interpretação conjunta. Vale a pena fazer a remissão aí, gente. Tudo bem? Certo? Qual é a natureza jurídica dos empréstimos compulsórios? São tributos. Tá? Hoje não há nenhuma dúvida que são tributos. Então, lá no artigo 148, está dentro do sistema tributário nacional. O Supremo tem diversos julgados dizendo que ele é tributo. Mas, há muito tempo atrás, antes da Constituição de 88, o Supremo entendia que ele não era tributo, pessoal. Era a súmula 418 do STF, uma súmula mega antiga que eu não sei porque não foi revogada ainda. A súmula 418 falava: o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional de prévia autorização orçamentária. Era o princípio da anualidade tributária, tá? É bem antigo, mas essa súmula devia de ser cancelada, mas ainda não foi, tá? Bom, já falei que ele tem que ser instituído por lei complementar, né? Já falei quais são os fatos geradores, a dupla destinação, a restituição que é necessária. Agora, vocês sabem quantos empréstimos compulsórios foram instituídos no Brasil desde 88? Nenhum. Porque a União não quer instituir um tributo que ela vai ter que devolver depois, tá? O que acontece, gente? Ele foi bastante assim utilizado, tem vários exemplos, na época do regime militar, tá? Na época do regime militar, ele foi bastante utilizado. E, se eu não me engano, todos os empréstimos compulsórios foram aprovados por decreto-lei, tá? Que era o papai da medida provisória. Caso de urgência, o Poder Executivo podia adotar decretos-leis, né? Lembra? Como é exatamente por essa razão deles serem instituídos por decreto-lei que o Constituinte de 88 disse que o empréstimo compulsório deveria ser instituído por lei complementar. Por quê? Porque o medo era que ele continuasse a ser instituído por medida provisória, que foi a sucessora do decreto-lei. Como medida provisória não pode tratar de tema de lei complementar, né, eles colocaram que empréstimo compulsório só poderia ser instituído por lei complementar, afastando a preocupação de que ele fosse instituído por medida provisória. Certo? Entendeu a lógica da coisa? Lembra que medida provisória não pode tratar de tema de lei complementar? Está lá no artigo 62 da Constituição, um dos parágrafos ou incisos lá. Medida provisória não pode tratar de assuntos de lei complementar. Então, com medo de que os empréstimos compulsórios fossem instituídos por medida provisória, o Constituinte falou que empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. E assim, ele criou uma proteção para que ele não fosse instituído por medida provisória. Entendeu? Mais ou menos? Está segurando? Não, quer perguntar? Porque eu acho que se vocês entenderam isso, é o último assunto de empréstimo compulsório. Tá? Então, recapitulando. Na época do regime militar, foram instituídos muitos empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório é um tributo relativamente simpático, né? Porque você chega e fala assim: cara, estou pegando esse dinheiro, mas vou te devolver depois de um tempo, daqui a 10 anos te devolvo. Então, ele não tem assim tanta... É muito melhor para o contribuinte do que um imposto comum, em que ele nunca mais vai ver o dinheiro. Tem ali um certo apelo popular, certo? Mas, para não ter o desgaste de passar pelo processo legislativo, antigamente era possível instituir por decreto-lei.
né? Os militares fizeram muita coisa por decreto-lei. Essa coisa, acabei de falar para vocês, decreto-lei 157, que é da contribuição de melhoria, né? Muita coisa, gente, decreto-lei. E aí fazia um monte de empréstimo compulsório por decreto-lei. Com medo de que houvesse a repetição desse padrão agora com as medidas provisórias, se exigiu lei complementar para a instituição do empréstimo compulsório, considerando que medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar. Entenderam?